Direto de Londres, Ulisses Neto. Bom, todo mundo já percebeu no Brasil, porque os jogos da Europa exercem um grande fascínio hoje sobre a torcida brasileira. Não era assim não antigamente. Antigamente era o Brasil, era o futebol brasileiro que exercia esse fascínio. Não é mais. Vamos saber por quê. Vai falar de Londres, Ulisses Neto. Oi, Josival, bom dia para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Dentro disso que você está falando, outro dia um amigo meu me perguntou: e o Crystal Palace? Sou torcedor do Crystal Palace. Eu falei, como? Não conheço nem torcedor do Crystal Palace na Inglaterra, agora tem até no Brasil, né? Mas, enfim, realmente o futebol inglês, o europeu como geral, mas o futebol inglês está dominando o mundo como o Império Britânico fez no passado, e isso se converte em números muito grandes, né? Essa cifra que os times britânicos têm arrecadado, principalmente os ingleses, melhor dizendo, ela é impressionante e reflete essa fama ao redor do mundo. A consultoria Deloitte, por exemplo, divulgou um relatório sobre o resultado dos times ingleses na última temporada, confirmou que a Premier League é a liga mais rica do mundo e de longe, né? No total, os 20 clubes ingleses da primeira divisão arrecadaram na temporada passada o equivalente a 4 bilhões e meio de libras, o que dá mais ou menos 19 bilhões de reais. A cifra é cerca de 2 bilhões de libras a mais que o segundo colocado, que é a Liga Alemã, a Bundesliga, e mais que o dobro do que os times franceses e italianos da primeira divisão conseguiram arrecadar no mesmo período. A maior parte desse dinheiro vem dos acordos extremamente lucrativos da Premier League com as emissoras de TV locais. A Premier League tem fama no mundo inteiro, mas ainda é o dinheiro dentro aqui do Reino Unido que faz a grande diferença para os clubes. São acordos bilionários negociados a cada ano. E só para contar, aqui na Inglaterra, os jogos do campeonato inglês, eles não são transmitidos na TV aberta, só pelos canais fechados que cobram bem caro por esse serviço. Se não dá para comparar a vantagem financeira dos times ingleses nem com seus vizinhos europeus, com os brasileiros, então seria uma absoluta covardia, principalmente porque o sistema de negociação é muito diferente e isso fortalece a liga. Os ingleses negociam os acordos de televisão em bloco, são os 20 clubes da primeira divisão, da Série A, como quiserem, da Premier League, enquanto aí no Brasil cada time faz o seu acordo individualmente, e isso faz, é claro, muita diferença na hora de conseguir fechar esses acordos. E outro ponto crucial, que também só ocorre aqui na Inglaterra, é que a fortuna é dividida de forma quase que igualitária entre os 20 clubes da primeira divisão. Então, se a gente for comparar o Chelsea, por exemplo, que é o atual campeão inglês, ele recebeu, de acordo com os contratos de televisão, 151 milhões de libras, né, das cotas de TV. O Sunderland, que foi o último colocado, recebeu 93 milhões. Então a diferença ela não é tão grande assim entre o primeiro e o último colocado, porque existe um sistema igualitário de divisão de cotas que estão planejando implementar aí no Brasil a partir de 2019. Eu disse que era covardia comparar com o Brasil, mas só para vocês terem um ponto de referência, o Flamengo e o Corinthians, que têm os principais contratos de televisão aí no Brasil, eles não ganharam nem a metade do que o Sunderland, que foi o último colocado da Premier League na última temporada, conseguiu com cotas de televisão no Campeonato Nacional. É muita diferença mesmo, Joseval, e aqui os ingleses descobriram uma mina de ouro com o futebol deles, que não consegue refletir o mesmo sucesso nos últimos anos nos campeonatos europeus por causa dessa divisão igualitária, não tem nenhum time muito forte. E se Flamengo e Corinthians não ganharam nem a metade, quer dizer, a soma dos dois não dá a grana que o Sunderland levou, não é verdade? Ele ganhou mais que os dois grandes campeões brasileiros. Quanto custa um pay-per-view aí, Ulisses? Só pra gente ter uma ideia. Olha, aqui não dá pra você fechar, não é um pacote, como eu disse, né, você não consegue ver a televisão na conta aberta, na TV aberta. Você tem que ter um pacote das televisões fechadas. E são duas que dividem, então nunca dá pra você assistir todos os jogos. Mas ele custa em média, Thiago, 30 libras por mês, o que vai dar aí mais ou menos uns R$150 por mês. Uhum. Bom, apenas dizendo que eu acrescento o seguinte, porque o Brasil sempre foi o grande fascínio exercido no mundo pelo futebol que praticou. Tempo do Santos, do professor Vila, mais lá atrás. Tempo do Botafogo, de Garrincha e mais atrás. Tempo de Leônidas, de Frederich, etc. Mas não precisamos chegar nisso. O que é que aconteceu? Né? O Brasil tem todos os campeonatos, é o único país que esteve em todos os campeonatos e já está classificado para o próximo. Grande parte da culpa disso está na vergonha que são as torcidas organizadas dentro dos estádios.
destruíram também economicamente o poder. Porque por que a televisão cobra e tem essa presença grande lá na Europa? E por que a televisão paga mal aqui no Brasil? Porque a audiência é pequena. Não dá as grandes audiências que davam antigamente, de 40%, 50%. Coisa de 8%, 10%. Então aí está também mais esse grande prêmio a ser dado aos criminosos das torcidas organizadas. Elas estão destruindo o futebol brasileiro. Alguma coisa mais, Ulisses? Tem realmente esse reflexo mesmo, viu, Joseval? E é difícil comparar a Premier League com qualquer outro campeonato do mundo, porque eles conseguem arrecadar muito dinheiro, mas a segurança dos estádios, o espetáculo como um todo, sem dúvida alguma, faz muita diferença. E só para fechar, aqui na Inglaterra passa também o Campeonato Brasileiro, para vocês terem uma ideia, um jogo por final de semana, mas mesmo assim é só enquanto os europeus estão de férias. Já começa o Campeonato Francês, o Campeonato... Aí acaba. Aí param de passar o Campeonato Brasileiro, agora é só para preencher grade mesmo, o que é uma pena para quem gosta de assistir o futebol aí do Brasil. Ok, Ulisses, bom dia, bom trabalho. Bom dia a todos.